Olá, entusiastas da melhoria contínua, nós estamos aqui para mais um episódio do podcast Vem pro Gemba. E hoje eu estou com o Gustavo Bertassi, ele é diretor industrial da Orthometrics, que é uma fabricante de produtos para ortodontia. O Gustavo vai conversar com a gente online, um episódio onde ele está remoto, está em Marília, no estado de São Paulo. Então, vai ser um pouquinho diferente dos episódios normalmente acontece com nossos convidados presenciais, né, que estão aqui por aqui. E essa conversa tem um objetivo bem claro, que é disseminar a cultura de melhoria contínua. Conversar com um diretor industrial de uma empresa, né, que cresce e se desenvolve rapidamente. A Orthometrics teve um crescimento exponencial, mas sempre focado muito forte em melhoria contínua, né? Crescer, mas crescer estruturado, de uma forma organizada. E o Gustavo vai contar pra gente quais foram os gatilhos motivadores que fizeram com que a Orthometrics decidisse iniciar uma jornada de melhoria contínua através da implementação do sistema de gestão e operação enxuta. E também, né, capacitando suas lideranças, formando especialistas Lean, que desenvolveram projetos. Então, ele vai contar um pouquinho pra gente sobre isso. Mas antes, fala um pouquinho, o Gustavo tá no ar já. Seja muito bem-vindo. Oi, Vânia. Prazer, primeiramente, estar aqui com vocês, tá? Infelizmente, não estamos presencialmente, né, para poder compartilhar ainda melhor a experiência, mas acho que online a gente vai conseguir transmitir bastante a mensagem, né, que a gente quer passar para todos que estão assistindo o podcast, e espero que a gente consiga fazer uma boa conversa, um bom bate-papo. Vai sim. Quando a gente está falando de casos reais, quando a gente está falando, né, do dia a dia real e verdadeiro de uma empresa, de uma organização, as conversas sempre fluem muito bem, porque as pessoas que acompanham, os profissionais, as pessoas em geral que acompanham o nosso podcast, estão muito interessados realmente em cases, estudos de casos, e trazer realmente para essa conversa o que de bom tem, né, em buscar sempre a melhoria contínua nos seus processos, as pessoas, e que resultado as empresas colhem através dessa, depois, né, e através dessa decisão. Conta um pouquinho para nós aqui primeiro o que a Orthometrics faz exatamente, qual que é o mercado da Orthometrics. Então, hoje a Orthometrics atua em todo o território nacional, tá? E também estamos presentes em mais de 60 países. Nós comercializamos produto para ortodontia, né? Então, fabricamos e comercializamos produto para ortodontia. Temos uma presença muito forte nas universidades também, em curso de especialização, tá, para ortodontia, e onde ali a gente começa todo o trabalho para incentivar o dentista, para mostrar para o dentista qual que é o nosso produto, o que a gente pode entregar, tá? E atuamos também com os nossos distribuidores, tá? Então, hoje a Orthometrics é uma empresa que faz a venda através de distribuidores, e temos vários parceiros pelo Brasil e pelo mundo, e estamos com uma atuação bem forte, crescendo, como você disse, né, exponencialmente nos últimos anos, com bastante trabalho e entregando bastante qualidade para o mercado. A gente vê isso de perto, né, porque a Orthometrics é um dos clientes do Gemba Group, dentro do braço de consultoria e capacitação de especialistas Lean. E a Orthometrics, há 2 anos atrás, tomou a decisão de iniciar uma jornada em busca da melhoria contínua para acompanhar o crescimento da empresa. Então, focando realmente em dar protagonismo para a eficiência operacional, né, trabalhando num mercado como esse, obviamente, não só a eficiência operacional, mas a altíssima qualidade, a excelência em qualidade se faz absolutamente necessária e obrigatória. E o Gustavo, né, à frente da diretoria industrial, percebeu isso rapidamente e iniciou esse trabalho com a gente, ao qual nós vamos conversar hoje sobre como foi, né, o que é uma empresa, pelo que passa uma empresa ao iniciar uma jornada para a implementação de um sistema de gestão e operação enxuta que acaba abrangendo todos os setores, né, não é só lá na área industrial, né, porque envolve realmente um trabalho sistêmico, e o trabalho sistêmico também demanda que a gente forme pessoas, capacite especialistas, né, na filosofia, nos conceitos, nos princípios, nos métodos, nas ferramentas de gestão e operação enxuta através, né, do conhecido sistema Lean. Gustavo, conta pra gente aí que momento que vocês entenderam, né, que olhar para a melhoria contínua focando em implementar um sistema de gestão e operação enxuta, levar o Lean para dentro da Orthometrics, que foi necessário.
Ô, Vânia, desculpa, antes de responder exatamente a sua pergunta, eu acho que acabei deixando em aberto na última pergunta que você me fez, que ortodontia para alguns é algo muito comum, né? Mas ao mesmo tempo, quem nunca usou aparelho ortodôntico talvez não conheça muito bem o que é ortodontia, né? Então, brackets, os arcos, os elásticos, quem já usou conhece muito bem, sabe do que eu estou falando, tá? E para quem não conhece, são aquelas pecinhas que o pessoal costuma colar nos dentes para fazer todo o alinhamento, né, e trabalhar a saúde mesmo das pessoas, tá? Enfim, agora retornando aqui ao que você tinha me perguntado especificamente agora, a Ortometric sempre investiu muito, tá, nos seus processos de fabricação e no desenvolvimento de seus produtos. Então, a gente sempre fez um trabalho muito alinhado com os clientes, tá, com o mercado. Então, grandes ortodontistas nos ajudaram a fazer os desenvolvimentos dos nossos projetos. Nós não queríamos produtos que fossem bons para a Ortometric, nós queríamos produtos que fossem bons para o mercado, superassem as expectativas. E associado a isso, nós sempre investimos bastante nas melhores máquinas. Tá? Então, o nosso parque industrial é bastante tecnológico, nossas matérias-primas são as melhores que tem disponíveis no mercado hoje. E isso trouxe a gente a um patamar de qualidade, de excelência bastante interessante. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de modelo de gestão, nós tínhamos um modelo de gestão bastante interessante, onde algumas ferramentas eram aplicadas no nosso dia a dia, mas, ao mesmo tempo, outras ferramentas ou algumas coisas desconexas também eram aplicadas, e não existia muito bem um padrão entre as áreas. E nós estávamos em um momento como empresa que nós queríamos mais crescimento, nós queríamos mais qualidade, nós queríamos galgar novos mercados que a gente ainda não estava atuando, e então a gente olhou para o modelo de gestão como uma grande oportunidade, tá? E algo que fosse aumentar ainda mais a nossa excelência e a qualidade dos nossos produtos e dos serviços que a gente entrega para os clientes. E foi então que o Lean apareceu para a gente, tá? Com uma das ferramentas que estão hoje disponíveis, muitas delas têm muita similaridade entre si, tá? Agora o Lean é uma ferramenta que está bastante difundida e que parece de fácil implementação, mas não é, tá? Mas a gente entendeu como um grande pontapé inicial para a gente poder atuar na formação do nosso pessoal e na manutenção dos nossos processos também, aumentando ainda mais a qualidade daquilo que a gente faz. E teve algum desafio, né? Nós, acho que o importante, né? Não são só flores, como você falou, né? É um sistema de gestão que traz muito resultado, que oferece e oportuniza melhorias constantes, né? Em busca da excelência. Os resultados são medidos, são mensurados em números para saber o antes e o depois. E também, como eu disse, as pessoas sentem, né, o ambiente melhor, porque processos padronizados acabam, né, também garantindo um ambiente de trabalho mais produtivo e saudável. Mas, como você falou, não é tão simples assim. O Lean é simples, né? A gente sempre fala assim, que ser Lean é ser simples. E qualquer trabalho de altíssima complexidade ou que demande processos complexos mesmo em si, com o Lean se tornam mais simples, né? E outra característica também do sistema Lean é resultados, né? A curto prazo, não são resultados que você vai ver daqui 3, 4 anos, alguns resultados de melhoria de um processo, a melhoria ali de uma metodologia de trabalho, acaba trazendo um resultado a curto prazo. Mas acho que quando a gente fala assim, não é tão simples, porque realmente trabalha muito a questão da cultural, né? Do hábito das pessoas, e como as pessoas executam suas tarefas. E eu gostaria que você trouxesse para nós, assim, quais foram os desafios que vocês encontraram no início, né, da implementação, e depois, que resultado que vocês têm colhido, aonde que vocês viram melhoras a curto prazo, aonde que vocês viram melhoras mesmo, nem que seja a médio prazo, quais foram os principais indicadores que a Ortometric conquistou através do Lean? O maior desafio que a gente enfrentava naquele momento, e eu acho que uma questão que vem afetando bastante as empresas hoje, é o turnover, né? Então, assim, a rotatividade de funcionários, né? O índice de desemprego no Brasil vem reduzindo, né, ao longo dos anos, e aqui na nossa região não é diferente. Então, tem muitos colaboradores que estão entrando e saindo das empresas
uma frequência, né, maior do que anteriormente. E como que eu dou a manutenção, então, no conhecimento desse pessoal? Como que eu trabalho no dia a dia para capacitar novos colaboradores, né, e manter o suporte para o dia a dia? Porque os problemas eles vão acontecer, né? A diferença está em como que nós vamos conseguir constatar os problemas que estão acontecendo no chão de fábrica e a velocidade que nós vamos ter para resolver esses problemas, certo? Então, se eu tiver colaboradores bem capacitados, colaboradores bem treinados, uma cadeia de ajuda muito bem estruturada, que atue frente aos desafios que acontecem no dia a dia nas nossas linhas de produção. E, além disso, um modelo bem estruturado de treinamento e capacitação para os novos colaboradores e para os colaboradores que já estão aqui dentro, a gente consegue ter um sucesso ainda maior. E o Lean, ele proporciona, ele estrutura tudo isso, né? Então, estou citando aqui algumas coisas, por exemplo, que nós não tínhamos enquanto a gente não tinha iniciado essa jornada Lean, né? Então, até mesmo gerenciamento diário, né? Uma rotina estruturada para fazer a troca de indicadores de um turno para o outro, reuniões diárias de alinhamento, reuniões semanais, operacionais. Foram rotinas todas que vieram para o nosso dia a dia e que nos ajudaram a identificar melhor os problemas e como atuar, tá? E além disso, quando a gente foca bastante na capacitação do pessoal, né? Uma vez eu lembro que eu me li num livro que as empresas, elas não são fábricas de produtos, elas são fábricas de pessoas, né? Então, através da capacitação, a gente levando mais conhecimento para o nosso pessoal, a gente garante que eles vão estar mais preparados para, no dia a dia, resolver problemas, dar sugestões, né? Como que eu melhoro algum processo, né? Melhoria contínua, manter isso vivo em andamento, né? Um Kaizen, ele não precisa ser algo muito grande. Um Kaizen é uma melhoria muito simples que pode ser adotada no próprio posto de trabalho pelo próprio operador. Então, eu acho que todos esses são alguns ganhos que hoje o Ortometric tem aqui, que fazem com que a gente tenha uma excelência operacional e uma margem, né, melhor. A gente avalia muito o custo do produto fabricado, né, e os nossos custos eles passaram a ser melhores depois da implantação do Lean. Eu não vou entrar aqui exatamente nos números, né, mas quando a gente olha o mercado, né, o cenário macroeconômico como um todo, a gente vê um movimento bastante desafiador para as indústrias aqui no Brasil, né, onde os investimentos ficam mais difíceis, os juros estão mais altos, né, inflações de matéria-prima vindas de todo lado, e a gente não pode transferir para o nosso consumidor final toda essa inflação. Então, a gente trabalha muito internamente com as melhorias para que com isso a gente possa continuar entregando um produto competitivo na mesma qualidade e fazendo com que isso traga novos negócios para a empresa. E você... Em relação só dando continuidade, em relação a clima e cultura, eu acho que o engajamento dos colaboradores é muito melhor com o Lean, tá? Porque o Lean, ele é uma cultura inclusiva, né? O operador, ele ganha uma força diferente, ele ganha mais voz, ele ganha mais atuação frente ao processo. Então, poxa, acionar uma cadeia de ajuda é um ato de muita responsabilidade, né? A gente não pode acionar uma cadeia de ajuda por algo que não esteja de fato impactando o processo. Então, o operador está pensando nisso e ele ter autonomia para acionar e colocar toda uma equipe envolvida para resolver um problema para a empresa é algo muito interessante e faz com que eles se sintam muito mais parte do todo, do resultado, né? E além realmente do trabalho do dia a dia, só operando máquina, mas é ajudar a empresa a fazer melhoria contínua e ser melhor a cada dia. Minha pergunta era exatamente isso. Eu ia falar sobre essa questão do engajamento e você se adiantou. Obrigada por já trazer esse assunto. Eu ia falar sobre isso porque você falou uma frase assim brilhante que o Lean é uma cultura de gestão muito inclusiva. E nós percebemos, aí, a gente tem mais de 500 projetos de consultoria nesses 17 anos de Gemba, e nós percebemos quase que de forma unânime que nos trabalhos
trabalhos que a gente realiza de consultoria e onde a gente também leva a capacitação da liderança para depois a continuidade, né, em tudo aquilo que foi implementado, essa questão mesmo do protagonismo de quem faz a coisa acontecer, né? Nós sabemos que, vou falar do ambiente da indústria, né, que você é um representante da indústria, mas na indústria é muito comum, praticamente isso é uma, quase que, não é nenhuma tese, né, mas é uma realidade, de 100%, né, dos indivíduos, né, das pessoas que trabalham dentro da companhia, 5% são as pessoas que estão atuando dentro do ambiente estratégico, né, são os diretores, assim como você, os diretores, gerentes, estão mesmo olhando ali para o estratégico do negócio. Depois a gente vem com mais 15% desse time total, que são o time tático, né, que são supervisores, coordenadores, líderes de equipe, que tem que desdobrar essa estratégia, né, que tem que fazer com que essa estratégia chegue no operacional. E 85%, né, 80%, né, de todos os colaboradores, de todas as pessoas que trabalham nessa empresa, 80% são as pessoas do operacional. E são elas que fazem acontecer. Então, a estratégia desdobra para o tático, que desdobra para o operacional. Ou seja, 80% desse time todo aí na Ortométrica, assim como na maioria das indústrias, são as pessoas que botam a mão na massa, que fazem a coisa acontecer, né, que fazem com que a estratégia de fato aconteça lá no processo produtivo. E olhar para essa capacitação, priorizar essa capacitação e incluir eles no processo, inclusive de melhorias durante o processo da consultoria, traz realmente esse resultado que você falou, né, que você trouxe. As empresas sempre nos dizem isso. O turnover diminuiu porque as pessoas realmente começam a se sentir parte e ver que elas estão sendo incluídas no processo, né, que a empresa está considerando que ela é a parte principal, porque é ela que executa, né, como você deu o exemplo, né, o operador, ele está ali numa máquina que a Ortométrica investiu milhões para poder colocar aquela máquina para operar. Então, a responsabilidade desse operador, ela é gigante, ela está lidando, né, com um investimento alto feito na empresa, e ele não pode ser visto somente como o operador daquela máquina, né? Ele tem que ser visto como o profissional que está cuidando do investimento para que vocês entreguem um produto de excelência. O turnover diminui quando o colaborador se sente parte, né, do resultado da empresa, e ele trabalha capacitado, e um profissional capacitado, ele é muito mais seguro e ele executa melhor o seu trabalho porque ele se sente seguro disso. E a partir do momento que um ser humano se sente seguro ao executar uma tarefa, ele vai fazer cada vez melhor e contribuir cada vez mais para a organização. E você trouxe isso também como depoimento para nós. É muito importante, né, levar isso para as empresas, para elevar o nível de consciência dos gestores sobre que o Lean não resolve somente o problema de produtividade, de qualidade, de eficiência, né, de redução de custos, eliminação de desperdícios, mas também atua em frentes como redução de turnover, que custa muito caro para uma empresa, né? Sim, com certeza, com certeza. Isso é algo que a gente mede às vezes pelo monetário, né? E não é só a questão monetária, né? Todo conhecimento, ele é intangível. E o custo, né, de perder pessoas, ele aparece no médio e longo prazo. E até mesmo as novas contratações, até aquela pessoa performar, né? Alguém que chega novo, ela não entra produzindo do dia para a noite. Então tem toda uma curva de aprendizado. E isso acaba sendo o mais caro, né? E o Lean ajuda muito a gente com isso. Acho que transformou, tá, a forma que a gente fazia a gestão de gente aqui dentro. Paralelo a isso, nós temos também aqui na Ortométrica a certificação da GPTW. Então, nós já tínhamos, né, algumas iniciativas, né, algum modelo de gestão em termos de pessoas, e o Lean veio para somar mesmo e para dar ainda mais significado para aquilo que a gente fazia. Você trouxe uma coisa importante que a gente faz, né? Sim. Gustavo, você abordou um tema super importante que a gente sempre também traz aqui para os nossos episódios e nas nossas palestras, nos nossos treinamentos, que uma empresa, né, consciente do seu papel e
que respeita o seu cliente, ela quer melhorar internamente o tempo todo para não repassar, né, para o cliente os custos dos seus prejuízos internos ou da sua ineficiência. E você trouxe isso de uma forma assim, muito positiva, o que é o olhar e a consciência, né, que vocês da Ortometric têm. Eu preciso reduzir custos e eliminar desperdícios o tempo todo, porque eu não posso colocar no meu preço, né, o custo da minha ineficiência. Vocês perceberam isso rapidamente? Conseguiram trazer, né, essa redução rapidamente? Como que foi esse processo, né, de olhar para os custos, reduzir ainda mais, melhorar essa eficiência interna para conseguir ter maior competitividade? Olha, é um trabalho, como eu mencionei anteriormente, né? Tem começo e não tem fim. Então, nós já tínhamos uma certa orientação para a questão de custos, né? E tínhamos algumas melhorias, mas a gente queria ainda mais. Inclusive, quando nós procuramos a própria Genba para nos auxiliar nesse processo, foi para nos ajudar a poder mergulhar um pouco mais em algumas coisas, porque nós estávamos precisando realmente de ajuda para organizar todas aquelas iniciativas que nós tínhamos. E nós iniciamos, então, um processo com a excelência operacional, e paralelo à excelência operacional, nós fizemos também todo um trabalho de capacitação do nosso pessoal, para que todos eles no dia a dia estivessem buscando, né, de uma forma estruturada, as melhorias, os kaizens, mapeamentos de fluxo de valor. E sim, nós tivemos bastante resultado logo no primeiro ano, tá? Então, ganhos que vieram não só pelo trabalho que nós fizemos junto com a Genba, mas também iniciativas que surgiram dentro do programa de formação, né, de profissional Lean que nós tivemos aqui internamente. Surgiram várias ideias boas, e o melhor de tudo são as ideias que surgem das ideias, né, porque os kaizens geram novos kaizens. Então, teve muita coisa que aconteceu ali dentro de sala, realmente, mas teve outras melhorias, né, outros projetos que surgiram fora dali. Tá? E o legal é que foi uma coisa que não foi só dentro da indústria, da fábrica da própria Ortometric. A gente teve bastante atuação também na esfera de office, né? Então, o Lean Office foi bastante aplicado também. Nós temos hoje a empresa inteira engajada nesse movimento. Bacana você ter falado sobre isso, porque, pessoal, a Ortometric, ela não só iniciou o trabalho de implementação, né, da gestão e operação enxuta com a consultoria, mas também ela decidiu que, junto com isso, caminharia em paralelo a formação de um time de especialistas Lean. Então, eles selecionaram lá, acho que foi, não lembro exatamente, acho que 20, 25 pessoas, Gustavo? 25. Eles selecionaram 25 pessoas do time, pessoas, cada um de uma área, ou seja, né, tiveram a percepção da importância do trabalho ser sistêmico. Até o Gustavo mencionou um trabalho de office bem importante. Agora, há poucos dias atrás, quando foi confirmada a tua presença, né, a tua participação no podcast, também me falaram, olha, Vânia, a Ortometrics lá teve um excelente resultado nas certificações dos projetos do programa de formação Lean, com projetos aí na casa de 1 milhão para cima, né? Então, ou seja, a galera levou muito a sério mesmo a importância de não só participar das aulas da formação, mas de, em paralelo, aproveitar as mentorias, os coaches, o acompanhamento desses projetos para poder implementar e medir o antes e o depois. E eu estava vendo que saíram projetos fantásticos, né? E como você falou, saiu uma melhoria dentro de um projeto que daquilo já tem ideias para outras melhorias. Aí sim a gente pode falar realmente que está acontecendo um movimento sistêmico da jornada Lean da Ortometric. E esses profissionais, Gustavo, o que você sente neles, assim, de diferença no dia a dia, quando a mentalidade, né, da consciência de pensar e agir diferente em relação a como melhorar os processos, os problemas que acontecem, como resolver, que ferramenta utilizar para resolver, como que você percebe isso na parte da liderança aí nesse caso? Olha, eu acho que isso é percebido no próprio vocabulário que o pessoal usa no dia a dia, né? Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, um gerenciamento diário, você escutar o pessoal preocupado com o fluxo contínuo, o pessoal dizer que usou alguma ferramenta para resolver um problema e não simplesmente dizer qual que é a ação que já está tomando, né? Mas que teve uma análise de causa prévia para resolver algum tipo de problema. Todas essas são pequenas ações ou pequenos
pontos que a gente percebe no dia a dia e que fazem com que a gente tenha certeza de que a melhoria, né, que a mudança está acontecendo. Essa questão do vocabulário, eu falo que para mim foi algo muito notório, sabe? Porque Kaizen, fluxo contínuo, um Pokayoke, eram coisas que a gente até fazia. A gente tinha isso aqui já no dia a dia, mas não era latente, sabe? Não estava na boca do povo, vamos falar assim. E agora isso é repetido por diferentes pessoas. Então, todo o vocabulário Lean, tá, passou a fazer parte do nosso dia a dia e as atitudes, né, as ações, tudo isso, hoje em dia, a gente utiliza aqui, ainda temos muita coisa pela frente, mas a gente saiu da inércia, a gente começou a caminhar e esperamos não parar nunca mais. Como falo, né, é uma jornada, né, não é um projeto, né, iniciar, né, a implementação do Lean dentro de uma empresa e de forma sistêmica, como a Ortometric fez, né? Queria que a empresa tivesse não só a gestão, mas a operação enxuta e vice-versa. Muitas vezes as pessoas pensam, vamos implementar o Lean lá na fábrica, lá no chão de fábrica. Vai dar resultado, né? Numa área ou na outra vai dar resultado, óbvio, comprovado. Mas quando é olhado por uma forma sistêmica, o resultado ele vem através de uma cultura de excelência. E vocês, né, obcecados aí pela excelência de produto, de entregar produtos na mais alta perfeição, entenderam isso rapidamente. E como você vem falando, né, o Office também se engajou com projetos, porque às vezes um problema lá na logística não é o problema na logística, né? A causa raiz do problema da logística está lá no compras, nasce a causa raiz numa situação dentro da área de compras, né? Às vezes um problema dentro do RH, acontece algum problema dentro do RH, dentro dos processos, e, enfim, em geral, mas o problema, ele só a causa, só o efeito, né? Só o efeito está acontecendo ali dentro com os problemas dentro do RH, mas a causa está lá dentro de um financeiro, por exemplo, né? Então, é tudo muito sistêmico, a empresa toda tá interligada. Nós sabemos, acho que vocês percebem isso também, que a gente leva muito a filosofia de gestão Lean, ela é orgânica, ela é um organismo, porque a empresa não é só o chão de fábrica, não é só a área comercial, né, para que tudo funcione bem, todas as áreas precisam tá performando. Então não tem como falar de Lean no chão de fábrica se dentro do Office não existe o suporte necessário com essas mesmas métodos e ferramentas para ajudar com que a performance lá no chão de fábrica de fato aconteça. O Lean sistêmico, né, quando é implementado sistêmico, o resultado ele não só muito maior, mas a cultura de excelência é impressa dentro da empresa. E como você disse, né, é uma jornada, não é um projeto. Vamos fazer um projeto Lean esse semestre ou esse ano. É uma jornada que não acaba nunca. Nós tivemos aqui, Gustavo, há uns 2 episódios atrás, a Fabiana. A Fabiana foi uma profissional que teve a carreira inteira dela dentro da Toyota. Então, né, dispensa comentários sobre a mentalidade dela do Lean. Ela se desligou, fez um processo de transição agora recentemente, me veio contar pra gente aqui o que é a vida, né, do dia a dia dentro da Toyota em relação ao Lean. Ela fala que ela é o Lean raiz, e realmente ela trouxe pra gente isso, a importância de ser sistêmico e tudo mais. E ela fala assim, a Toyota, ela é movida por esse sistema, todo o resto acontece a partir disso. Né, todo o restante, as pessoas querem trabalhar na Toyota, sonham em trabalhar na Toyota, e elas precisam entender que para ela vir aqui, ela tem que entender que a empresa, ela funciona, ela entrega seus produtos a partir da filosofia Lean, né, não o contrário. Então é importante olhar para isso como você está trazendo. O Office se envolveu, teve projetos excelentes no Office, o trabalho é sistêmico e eu entendo que não tem fim nunca, não acaba nunca, né? Mas eu gostaria, assim, para a gente encerrar aí com o seu depoimento, bacana que você trouxe, né? O que vocês enxergaram no processo produtivo, na parte de custeio do produto, né? Que torna vocês cada vez mais competitivos, também, né? O impacto nas pessoas, do operacional, né? Dos operadores, no vocabulário da liderança que muda, né? Ou seja, as conversas vão para outro nível, né, quando você está discutindo um problema, né, Gustavo?
Sim, sim, com certeza. Você comentou da Fabiana, a gente fala que o pessoal da Toyota bebeu água da fonte, né? Porque eles têm um nível, um padrão de link excelente e todo mundo usa de modelo. É de lá que as coisas vieram. Nós tivemos, inclusive, pessoas, né, que já visitaram a fábrica ali para a gente poder disseminar também as coisas aqui dentro. E muito interessante isso que você disse a respeito dos problemas que podem estar, às vezes, na fábrica, no office, seja lá o que for. Outro dia eu estava discutindo isso, né, com uma gestora aqui dentro, porque a gente passa até a relativizar, vamos falar assim, os problemas de forma diferente, né? Nós tínhamos um problema que, assim, era uma coisa, sob a ótica financeira, ele era um problema, um produto que não trazia um grande impacto para a gente. Era uma coisa muito barata, uma etiqueta, tá? Mas o impacto que estava gerando no chão de fábrica, para quem estava produzindo as peças, era muito alto. Então, as pessoas tinham uma meta para atingir ali de produção no dia, e a etiqueta não estava com a melhor qualidade possível, consequentemente, ela estava tendo um impacto produtivo relevante. Entendeu? E isso, quando você vai tratar no meio do todo, a gente está olhando às vezes só para o custo da etiqueta, né? Mas toda a ineficiência que aquilo lá traz é muito grande. Então, por exemplo, às vezes eu preciso sim colocar meu time de compras para desenvolver um novo fornecedor, não pelo custo unitário da etiqueta, não estou falando disso, mas sim pela ótica de agregação de valor, sobre a produtividade, sobre como que o pessoal que de fato está lá no dia a dia, os 80%, né, que você comentou, estão entregando o melhor para a operação, né, e na melhor condição possível. Então, colocar toda a empresa voltada para o atendimento ao cliente, né, através daquilo que o chão de fábrica está fabricando, é um grande desafio, é um grande desafio que as empresas têm, né, e que nós, brasileiros, latinos, às vezes não temos muito bem essa cultura, e a gente tenta, da melhor maneira possível, né, utilizar aquilo que nasceu lá na Toyota, lá no Japão. Os orientais eles são muito pautados nisso, nessa disciplina toda, né, e nessa cultura de melhoria contínua, que é o que a gente tenta fazer aqui e conseguimos cada vez melhor. Legal, legal. Você, acho que seria bacana se você pudesse, né, deixar, não é conselho, né, mas assim, o que você diria para outros diretores industriais sobre iniciar essa jornada, assim, qual que seria o teu direcionamento, como que você orienta, quais são os primeiros passos, em tese realmente, né, dar esse teu depoimento e o que você diria para diretores industriais que estão enfrentando problemas de performance, seja de eficiência operacional ou de qualquer outro, internamente, sobre o Lean e a experiência que vocês tiveram? Olha, eu acho que assim, sair da inércia é o fundamental, né? Então, ninguém tem que ter medo, às vezes, de explorar ou de iniciar o Lean, né? E, ao mesmo tempo, tem que respeitar o processo. Né? A gente não pode fazer uma ou duas iniciativas, usar uma ou duas ferramentas e dizer somos uma empresa Lean. Muito pelo contrário. Então, é um processo que tem que ser levado a sério. Né? Nós tivemos aqui o Marcelo, inclusive, ajudando a gente na implantação desse processo todo. Tá? Ele era um grande coaching para mim no dia a dia. Tinha todo um trabalho acontecendo com a equipe, ao mesmo tempo tinha um desenvolvimento que fazíamos eu e ele também em conversas que traziam grandes insights e melhorias que nós podíamos trazer aqui para a Ortometric. Então, eu acho que o principal ponto é começar a jornada. Se a empresa, né, onde esse diretor, essa pessoa atua, ainda não tem o Lean implementado, é fundamental que algum tipo de iniciativa comece. Né? Capacitação fundamental, porque esse diretor não vai pensar no Lean sozinho. Ele vai precisar de um time, vai precisar movimentar toda uma fábrica, né? Todo um grupo de pessoas pensando junto. Eu falo que aqui a gente tem um nome, né? Uma iniciativa que é o 01-100, né? Que zero perdas, um time 100% comprometido. Tá? Então, isso acho que é a grande saída do Lean aqui no Ortometric. A gente resume esse projeto aqui no dia a dia pessoal. O 01-100 é o trabalho que a gente faz e reforça todos os dias para que cada vez mais a gente consiga engajar todo o pessoal a pensar Lean, a ser Lean e ser uma equipe só. Nossa, então, organizar todo esse trabalho, desafio, e o Lean é a chave de tudo.
Nossa, excelente, adorei o lema de vocês aí, do 0, 1, 100, 0 desperdícios, um time e 100% de excelência, fantástico. A Autometric levanta essa bandeira da excelência e é justíssimo, né, o produto que vocês oferecem, o que vocês, né, colocam no mercado, exige realmente perfeição e altíssima qualidade, não tem, como você falou, é uma coisa que a pessoa coloca na boca, né, então é algo muito, muito sensível e é para melhorar a vida das pessoas. Então, acho fantástico. Adorei o lema de vocês aí dentro desse programa de Lean e ficamos muito honrados, né, de ter sido escolhidos para ser a empresa para caminhar com vocês nessa jornada, né, conhecer a fundo os objetivos estratégicos da Autometric e, junto com o nosso know-how, poder ajudá-los a chegar lá. Muito obrigada pela confiança, Gustavo, e vamos continuar junto, vamos caminhar junto, ainda que tem muito o que fazer, como você falou, né? A melhoria, ela é contínua e ainda tem muito que ser feito. Muito obrigado pelo teu depoimento, pela tua conversa, pelo que você trouxe para nós e também, né, por colaborar com a comunidade da melhoria contínua, disseminando aí o conhecimento sobre os impactos positivos do sistema Lean. Muito obrigado a você, Vânia, pela parceria, tá? A Gemba é um grande parceiro nosso e me coloca à disposição para qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de contato. O network é sempre importante. Então, quem quiser fazer contato também, estou à disposição. Tá certo, com certeza, né? Até mesmo conhecer aí as visitas para conhecer os métodos, as visitas para poder conhecer as implementações, visitas técnicas, quando a gente conhece outro processo produtivo, né, essas interações entre empresas são sempre muito, muito positivas. Obrigada pela tua participação, obrigada para vocês que ficaram aqui com a gente, acompanharam esse episódio falando aqui sobre melhoria contínua na Autometric e os impactos do sistema Lean que aconteceu por lá, e eu vejo vocês no próximo episódio do Vem Pro Gemba.